Boa noite, queridos irmãos. Mais uma etapa, para nós virmos aqui, e quando assumimos essa responsabilidade, é óbvio que nunca nos deixamos de ficar tensos por conta, não com hipocrisia, mas da nossa pequena moral para falarmos do Evangelho. Então a gente fica um pouco tenso, que é natural da exposição. Mas seguindo os nossos estudos aqui, e eu vou tentar falar bem baixo, porque as pessoas andam reclamando muito que eu falo muito alto. Então eu vou tentar me conter, que não é muito fácil para a gente. Nós vamos começar pelo livro dos Espíritos, que fala-nos da parte segunda do mundo dos Espíritos, o capítulo 1 dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. Então, de onde surgem os Espíritos? Nós sabemos que a matéria surge da matéria. E o Espírito surge da onde? E aí fizeram a pergunta para os Espíritos, Os Espíritos são a questão número 77 do livro dos Espíritos. Os Espíritos são seres distintos da divindade? Então a pergunta é, traduzindo para o nosso vocabulário pequeno, tá? Os Espíritos são diferentes de Deus? Ou serão simples emanações ou porções dessa divindade? Ou é um pedaço de Deus? E por isso denominamos filhos de Deus? Essa é a pergunta. E aí os Espíritos responderam: ó Deus, são de obra de Deus, exatamente como um homem que faz uma máquina. Ele pode até chamar a máquina de filho, mas ela não é parte do corpo dele. Essa máquina é uma criação sua, mas não é ele. Então, na analogia que a resposta dos Espíritos nos traz, nós somos a máquina que Deus criou. Nós somos criaturas. E ele responde: a máquina é da obra do homem, não é o próprio homem. Sabeis que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra deles. Somos então filhos de Deus. E tudo que se une através de bondade está certamente ligado a Deus. E nós, sendo filhos de Deus, criaturas feitas à sua semelhança, nós sabemos que um dia nós vamos ter que nos aproximar de Deus, retornando à pátria espiritual, quando nós deixarmos esse momento transitório pequeno, que é o momento que a gente vive aqui na Terra, para aprendizado e, como nós bem sabemos, tudo muito útil, tudo muito perfeito. Se a gente analisar friamente a estrutura para uma reencarnação, a vinda, a preparação familiar, de local, a gente observa a grandiosidade do trabalho dos Espíritos para nos auxiliar nesse nosso retorno aqui à pátria, à matéria. Então, só aqui nós já sabemos que nós não teríamos condição sozinho, nesse nível evolutivo que nós nos encontramos. Nós precisamos sempre do auxílio desses espíritos. Então, a espiritualidade já nos coloca o que a gente chama de anjo guardião, espírito protetor, protetor do médium. Todos nós temos um espírito muito próximo que nos auxilia o tempo todo. Fora esse, nós temos os nossos familiares espirituais. Fora esses, nós temos Jesus, nosso irmão. Fora esse, nós temos Deus, nosso Pai. Então nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos sendo auxiliados e intuídos para o melhor caminho a seguir. Só que junto com toda essa estrutura que nós temos para nós evoluirmos, que esse é o único objetivo,
nós também temos o nosso livre arbítrio. Aí mora o perigo. E talvez aí seja o nosso grande nó. Porque os espíritos vão sempre ficar aguardando a nossa boa vontade. Eles vão ficar esperando nós nos aproximarmos e dizer, ó, eu quero. Enquanto você fica na tua, beleza, nós estamos aqui cuidando de você, fazendo o gerenciamento para que tudo dê certo, cuidando dos... Mas tem que esperar você levantar a mão. Eu quero. E aí esse eu quero vai implicar em conhecimento. Porque não dá para eu fazer algo se eu não aprendo antes. Então nós temos, primeiro passo é o estudo. Nós vamos entender o que é isso. Qual que é o processo? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci aqui nessa região? Envolvido com esses familiares? Tem propósito para tudo. Por que de repente, dado o momento da minha vida, eu fui levado a ir para outro ambiente? Tem um propósito. Eu encontrei uma pessoa nada a ver comigo para eu viver junto, tem um propósito. E a gente precisa de ter muito tato, porque eu preciso de entender o que é plano espiritual e o que é livre-arbítrio, que eu estou fazendo porque eu quero. E vai ser respeitada a sua vontade. Vai, meu filho, faça a tua vontade. Quando você não aguentar mais, você volta que nós estamos aqui, pronto para te ajudar. Porque Deus é Pai. Ninguém vai ficar abandonado, ninguém vai ficar sozinho, ninguém vai ficar para trás. De um modo ou de outro, todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos crescer. Por que você está introduzindo dessa forma, Moacir? Porque o Espírito Luiz, em 1861, lá nas Instruções dos Espíritos, ele falava sobre os falsos profetas. E aí é um grande nó dentro do Espiritismo para a gente ficar assim, ó. O que é verdade? O que não é verdade? O que eu posso acreditar? O que eu não posso acreditar? Como é que é o trabalho dessa pessoa? E o capítulo inteirinho passa dizendo, olha os frutos. Olha os frutos. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má não tem condição de dar bons frutos. Olha a figueira que secou. Dita lá na época. Então, pessoal, qual é o nosso norte para nós seguirmos? Olhar os frutos. Então eu vou falar do Moacir, porque eu sempre falo do João, né? Que o João é o meu exemplo ali para focar. Mas se eu falar que ele é falso profeta, ele vai acabar ficando bravo. Então, nós temos que olhar para nós, para a gente ver. Olha, o Moacir está vindo aqui na frente, está falando um texto bonito, e aí muito perigoso isso. Cuidado com as pessoas de palavras doces. É um perigo dos falsos profetas, porque são bons para falar. Eles são convincentes para falar. E a gente acredita. Beleza. Aí o Moacir vem aqui com o texto do Evangelho, que não é nada meu. Vou falar mais ou menos. E aí vocês vão sair daqui achando que eu sou Deus. Ó, o Moacir é um profeta de ponta. Aí chega lá fora e eu brigo com o João. Eu brigo com a Ida. Eu maltrato os meus amigos. Eu judio de pessoas que são meus subordinados. Bom, gente, como é que está o fruto? Que espécie de profeta é esse? E aí o Evangelho nos fala assim, ó, fugi como se foge de uma lepra desse tipo de profeta. Então, gente, não fica escutando muito o que eu falo. Vamos para o Evangelho, porque daí aqui não tem erro. Aqui não é o Moacir. Mas para nós entendermos quem são esses falsos profetas, e passa o tempo todo falando do fruto, tem um texto que o Espírito Luiz muito bem colocou aqui para nós. Então nós temos algumas mensagens, alguma imagem, que o estudo que eu fiz, ele colocou a figueira, seguindo a analogia do Evangelho, depois uma figueira com flores, depois uma figueira com pequenos frutos, depois uma figueira já com os frutos bonitos. Né? Seguindo a analogia, quem é o Moacir na vida dele?
Como é que é a educação? E o Evangelho fala muito de educação, aí eu já fiquei meio preocupado comigo. Como é que o Evangelho ele traz a educação? Como é que eu trato as pessoas? Eu trato bem, né, Leda? Não fala. Eu trato bem, eu respeito as pessoas, eu tenho a minha fala gentil com as pessoas. Então, o primeiro passo para a gente não ser a figueira seca é sermos educados. Eu tô vendo muita gente rindo, parece que tem um monte de figueira seca aqui. Eu pensei que era só o João, aí tem mais gente, ó. Então, gente, quem somos nós? Daqui nós já começamos o texto seguindo o que o Luiz falou para nós, tá? Que nós somos, aí eu lembro da minha amiga Rosi, a farinha do mesmo saco. Então, quando eu venho olhar para um amigo, quando eu venho olhar para uma pessoa, para fazer julgamentos, olha, mas eu queria que o João fosse o que eu penso. Gente, todos nós temos consciência que isso não existe. O João é o João. Eu sou eu. Qual é o norte do Espiritismo? Eu aceito o João como ele me aceita como eu sou e a gente vive bem para nós dirigirmos, junto com todos vocês, as nossas vidas. Porque daí o que a gente pode fazer? Na hora que ele desabar, eu vou lá e ajudo ele a levantar. Na hora que eu desabar, ele vem e me ajuda a levantar. E nós vamos um apoiando nos outros e nos equilibrando para nós seguirmos o caminho do Cristo. O caminho da evolução que nós precisamos. Então o Espírito fala assim, ó. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, olha a advertência do Evangelho, pessoal. Pare de... Agora aqui sou eu, tá? Pare de curiosidade. Tem que ter foco. Tem que saber o que eu quero. Bom, eu escolhi... Todas as religiões vai conduzir o homem a Deus. Eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando de Jesus. Todas as religiões vão conduzir o homem a Deus. O que ele precisa é, na religião que ele estiver, ser fiel ao que aquela religião diz. No amor, na caridade, e daí ele certamente vai chegar a Jesus. E ele fala, o Cristo está ali, se alguém disser, não o procurei. Primeiro, vamos ver os frutos. Quem é esse Cristo que está nos apontando? Vamos ter aqui, o Evangelho chama o tempo todo da lição, gente, atenção, para a gente entender e para nós nos responsabilizarmos, cada um de nós, pelo que a gente crê, pela nossa fé, pela nossa desenvoltura espiritual. Porque senão nós começamos a vir aqui crer no que eu estou falando eu porque eu estou aqui na frente, mas o nosso dirigente, o Quirino, então o Quirino vem aqui e fala e todo mundo acredita e vai embora e, o Quirino falou. 99% da fala do Quirino aqui é muito correta, por conta que a gente sabe dos bons frutos, da moralidade, do respeito, da compreensão que ele tem e o compromisso que ele tem com a doutrina. Então a gente pode até ouvir, mas qualquer um de nós aqui na frente, quando você ouvir alguma coisa, vá pesquisar, vá olhar. Opa, o Moacir falou um negócio lá que não tá batendo aqui. Deixa eu saber do que se trata. Porque daí nós vamos parar de curiosidades e nós vamos ser responsáveis pela nossa evolução. Nós mesmos. Porque, gente, eu posso querer levar minha família comigo, eu posso lutar para levar minha família comigo, eu não mudo ninguém. Eu não transformo ninguém. Agora, o único poder que eu tenho é de me transformar. E aí eu posso, por tabela, eles me verem evoluindo e também evoluírem. E aí eu ajudei. Mas a única forma é essa. Não adianta ninguém pegar ninguém e forçar. Você vai lá no centro, você vai ouvir a palestra e não vai mudar. Outro detalhe importante. Nós precisamos nos esforçar porque cada um tem um momento. Cada um tem um momento de virar a chave. Tem gente que passa uma encarnação inteirinha dentro do centro e não consegue virar a chave. E tem outros que vêm aqui 1, 2 vezes, ouve, peraí.
Imagina se Kardec fosse como nós, que ele enfrentou o mundo para poder escrever o Evangelho. Aí hoje nós temos o Evangelho pronto e a gente não dá conta de fazer, né, nada que ele fez. Compreende a dificuldade? E por isso os falsos profetas aparecem? Porque daí nós acreditamos na voz de todo mundo. Como eu não tenho nenhum conteúdo, tudo que falarem para mim eu preciso acreditar. Eu não tenho conteúdo. Certo? Isso aqui não é forçar ninguém a nada, pessoal. Cada um tem o seu tempo. Cada um, ó. Eu posso. O João estuda bem mais que eu. Mas o João é bem mais ator do que eu. Eu trabalho mais que ele. Então, cada um vai ter no seu momento. Entendeu? Então, nós precisamos de cada um no seu momento. Agora, também não pode ser ser desculpa, né, gente? Ah, não tem tempo. E quando você vai ter tempo? E quando vai chegar o teu tempo? Tá? Então, cuidado com a curiosidade. É o primeiro item dos falsos profetas. Ao contrário, ponde-vos em guarda. Afastai. Vamos analisar, vamos ver o que é verdade e depois sim nós vamos nos envolver com esse conteúdo, com esse contexto. E aí ele fala do Cristo, que não vos disse, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Se os frutos são amargos, obviamente a árvore não é boa. Vamos observar cada um de nós. Vamos tentar olhar para dentro de nós. Se eu perguntasse aqui para todos nós, vocês acham que a gente é bom? No macro, a gente ia falar assim, a gente é bom, porque a gente não rouba, a gente não deseja muito o que o outro tem, um pouquinho a gente deseja, a gente não mata ninguém, que nós já passamos essa fase. Aí a gente fala assim, não, eu sou bom sim, eu sou bom. Aí nós fizemos uma instruçãozinha para ver se a gente é bom mesmo. E o primeiro item lá do livro que eu pesquisei, ele fala assim, ó, se você é bom, você ama. E se você ama, você aceita tudo. Tem alguém bom aqui dentro? Se a gente ama, a gente é bom. E se a gente é bom, a gente aceita. Não é aceitar, pessoal, o João bateu na Bruna e eu vou aceitar. Não. Eu vou fazer tudo que está ao alcance, até onde me permite. Não, vou ensinar ele que não pode fazer isso. Embora tenha vontade, né, João? Mas não pode. Então, gente, nós precisamos de ajudar. Não. Mas eu preciso de deixar que ele cuide da vida dele, e não eu. Então nós precisamos saber se a gente é bom. Nós não somos bons, gente. O Evangelho deixou claro que nós não somos bons. Olhar para dentro de cada um significa você entender quem é você. E na maioria das vezes nós não sabemos quem somos nós. Aí a gente vai lá no Quirino para fazer regressão, para tentar entender. Né? Paga caro pra caramba para ele, para fazer regressão. Aí a gente faz regressão e a gente tenta ver, meu Deus do céu, onde é que foi que deu nó? Onde é que foi que eu não estou conseguindo mais administrar? A Bruna está ficando rica de tanta gente que atende. Então, gente, por quê? Porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem somos nós. Nós não compreendemos a nossa essência divina. Por isso que nós estamos nesse chove não molha e não vai. Nós precisamos conhecer quem nos rodeia. Porque vai ter um momento que eu vou ter que me afastar de pessoas. Não com egoísmo, não com vaidade, com orgulho, etc. Mas eu estou no mesmo nível vibratório. Então talvez eu precise vir para cá. Lembra de Jesus indo para os montes? Restabeleço a minha força, a minha energia, a minha estrutura. Depois eu volto, quando possível, para ajudar. Porque todas as vezes que eu negligenciar, me será cobrado. Eu terei que voltar para resolver esses problemas. E aí a gente sempre fala de alguns exemplos de pessoas, porque se nós falamos de Jesus, a gente já dá uma desanimada, né? Fala assim, imagina o João chegar perto de Jesus, tá, anos-luz.
Então, gente, nós precisamos de pensar em alguém mais perto. Aí a gente pensa sempre em Irmã Dulce, em Chico Xavier, em Benedita Fernandes, que foram pessoas que contemporâneas nossas e que a gente tem esse conhecimento dos frutos, dos bons frutos, que ninguém tem dúvida desses exemplares. Vamos descer um pouquinho mais? Agora há pouco eu falei do Quirino, né? Que não estou endeusando ele não é isso que é para fazer. Mas a gente vê os bons frutos. Aí a gente tem outros exemplares. A gente vê uma estrutura de uma casa dessa, da entidade. Há 30 e poucos anos atrás, quando enlocaram para fazer uma casa, não vai dar certo, isso não vai funcionar. Olha o fruto. Hoje a gente ajuda 47 pessoas que precisam dessa mão de obra desse grupo, que precisa do apoio desse grupo. Olha o fruto. Então, não quer dizer que nós estamos acertando, mas quer dizer que nós estamos mais ou menos no caminho certo, porque está dando fruto. Se estivesse ruim, já tinha desabado tudo. Não tem santidade, não leve para esse lado. Não é santo que está aqui. Mas nós estamos mais ou menos no eixo, porque está indo. Então o Luiz fala para nós, assim, ó, que intimidade, né, o Luiz? Eu vi aqui o texto, o Espírito de Luz Luiz, ele fala então para nós olharmos para mais perto de nós, porque nós temos bons exemplos. Vamos olhar para os nossos pais. Eles foram corretos quando são, né, gente? Não vamos endeusar coisa errada. Fernandinha não vai poder falar isso. Vamos olhar para os pais. Como é que foram os meus pais? Foram corretos, foram honestos, nos ensinou que o que é nosso, o que é dos outros é dos outros. Então nós temos esses profetas corretos pertinho de nós. E daí nós não precisamos sair correndo, procurando qualquer profeta, que nós corremos risco de nos aliarmos a um falso profeta. E o Espírito de Luiz então fala assim, ó: e assim, meus irmãos, que deveis julgar, analisar, são as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos de poder divino revelam todos os sinais de uma missão semelhante, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs eternas, aqui pega, gente, o amor, a caridade, a indulgência e a bondade. Tem alguém aqui com todos esses atributos? Não responda, gente, eu sei que tem. É que eu estou olhando para o João e eu sei que o João não tem. O amor, a caridade, a indulgência. Vamos prestar atenção nesses sentimentos que nós temos que desenvolver dentro de nós. E nós já falamos várias vezes que essa centelha de Deus, divina, todos nós temos. Se nós formos lá numa penitenciária pegar o pior bandido que julgado pelas leis dos homens, nós vamos chegar lá e ele tem todas essas centelhas dentro dele. O que aconteceu foi que não alimentaram esses sentimentos de amor, de indulgência, de caridade, de bondade. Não foi alimentado. Em algum momento, alguém vai alimentar e ele vai se transformar, porque esse é o nosso destino. Então nós precisamos fazer o quê? Alimentar nos nossos semelhantes esses exercícios. Quando eu chego e a gente se cumprimenta aqui na casa espírita e se abraça e a gente sabe que é verdadeiro o abraço, nós estamos alimentando o amor, a indulgência, a bondade. Quando a gente chega e cumprimenta um irmão que está passando por dificuldade e a gente sente a dor dele, não é sofrer para ele, que está errado também. O sofrimento é dele. Eu vou lá dar força. Porque senão a gente fica todo mundo doente e daqui a pouco não tem ninguém para ajudar ninguém. Então não pode, tá errado. Aí a Bruna vai falar bem isso, porque a questão psicológica. Não se envolva. Vai lá e sustente para que ele dê conta. E aí nós não vamos cair nas mãos de falsos profetas. Então nós temos muitas responsabilidades para ajudar os nossos irmãos, mas desenvolvendo essas compreensões, olhando para dentro de cada um.
Por que que eu sei que o Lázaro não gosta que fala determinada coisa? Eu vou chegar lá e vou ficar todo momento falando isso. Para irritar, para descompensar as energias boas. Para quê? Vamos chegar e falar o que ele gosta de ouvir, de mutuca? Vamos ver o que ele gosta, para a gente deixar ele feliz? Vamos trabalhar com os nossos amigos para a gente fazer o que deixa eles bem. E aí nós não vamos cair nas mãos de falsos profetas, diz o Espírito Luiz, porque nós estamos resolvendo as nossas questões. Que concilia todos os corações, se confirmando essas palavras, a elas juntarem os atos. Então podereis dizer: estes são realmente os mensageiros de Deus. Aí nós estamos falando de verdade. Aí nós estamos falando de espírito de luz. Nós estamos falando de espírito em processo de evolução, que somos nós. E nós temos condições de amar. Nós temos condições de ser bondosos. Basta a gente se esforçar para isso. A figueira seca é o símbolo das questões, das pessoas, que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Que foi o símbolo que Jesus utilizou lá. E aí, pessoal, teve duas... Eu participei de 2 congressos virtuais, porque eu não tenho tempo mais de andar, e eu fiquei muito preocupado com uma fala que eu quero trazer para vocês, e cada um reflita. Lá nesse congresso, o pessoal, um era o Haroldo, que é muito conhecido, que a gente sabe dos frutos, então eu fiquei assim, por isso que eu fiquei acreditando. E eles estão falando muito em espiritismos. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que eu não conheço. E daí eles foram explicar sobre o que é os espiritismos. Os dirigentes espíritas, os condutores das casas espíritas, fazendo interpretações, que a gente fala sempre isso aqui, né? Lendo o evangelho e interpretando do jeito que me convém. E criando regras e criando manifestações dentro dos centros espíritas que não tem a ver com o evangelho de Kardec. E aí foi chamada a atenção sobre os falsos profetas. Porque nós sabemos que entre nós existem pessoas encarnadas boas, pessoas más, pessoas de índole muito ruim. E essas pessoas desencarnam assim como os bons, tá? E no plano espiritual tá tudo esse povo com os mesmos sentimentos. E quando tem espaço, eles vão vir. Então pede-se para tomar muito cuidado com as casas espíritas, no sentido de que cuidado com o que nós estamos fazendo com as casas espíritas. Por isso ele chamou de espiritismos, porque foge do que Kardec falou e está tendo um monte de tipo de espiritismo por aí. Felizmente, nós trabalhamos sempre com as obras de Kardec, a gente não foge a preocupação de vir com o texto para não... Isso não significa, gente, que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que conhecer. A gente fala muito do Aderbal, né? Com o Aderbal, de todas as religiões, se você quiser ter informação, você perguntar para o Aderbal, ele sabe, né? Porque ele estuda. Então, ele tem parâmetro. E eu confesso para vocês que eu ouvi um cara que era espírita, eu marquei o nome dele, mas agora eu não lembro. E ele deixou de ser espírita e hoje ele é ateu. E quando eu vi isso lá no congresso, eu falei, meu Deus do céu, mas que coisa... Vamos ver o que esse cara pensa. Aí eu fui ouvir o cara. O cara entende de espiritismo que eu não tenho a metade daquele conhecimento. E aí, em dado momento, ele se desencantou. E aí vem a historinha do falso profeta. Então vamos lá, pessoal. Vocês vêm para o centro. Em vez de vocês virem, se fosse assim, tá? Estou fazendo analogia. Em vez de vocês virem para olhar para o evangelho, vocês vêm e passam a olhar pessoas. Eu estou aqui em pé hoje, o João, o Fernando, Quirino. Amanhã um de nós caímos aí por tentações e alguma coisa, mais o João, porque a gente é mais evoluído. Aí o Cristo que nós criamos no João, como é que vai ficar agora? Porque eu vinha no centro para ouvir o João, eu não vinha ouvir o evangelho Kardec, eu vinha por causa do João. Aí a minha estrutura
desabou. E agora? Eu vou para o mesmo caminho que o Espírito de Luz Luiz está citando aqui no Evangelho. Então, irmãos, tomai muito cuidado e desconfiai muito das pessoas doces e que lá fora são muito violentos. Das pessoas que falam, mas não praticam. Também aqui respeitando a individualidade de cada um, porque é óbvio, gente, que o tanto que a gente já leu o Evangelho, se nós tivéssemos dado conta de vivenciar o Evangelho, nós já estaríamos Cristos. O negócio é que é difícil. É muito difícil a gente mudar. Então, por isso, tem que ter uma insistência. E ele diz assim, ó, cuidado com os escribas e fariseus que oram nas praças públicas, vestidas de roupas bonitas, de vestes longas. Desconfiai, porque o Espiritismo, acima de qualquer situação, é humildade. E aqui eu lembrei muito de você, Lázaro, porque eu olhei o centro do Chico Xavier, que era, todo mundo aqui conhece, obviamente, que era um centro muito simplesinho. Quando nós visitamos, lembra, João, que a gente sentou na cozinha do Chico, lá onde hoje é o... E nós não conseguíamos levantar, por conta da energia. A vontade era de ficar ali, lembra, João, desses comentários que a gente fez? De ficar ali sentado. E aí, quando a gente quis comprar essas cadeiras confortáveis, Lázaro brigou pra caramba, porque você não tem que olhar beleza. E eu lembrei disso hoje, Lázaro, na hora da minha fala. Então, gente, humildade. Se o centro está, e aí voltando lá para o congresso que eu participei virtualmente, o centro está ficando, eu acho que eu ouvi isso aqui no centro também outro dia, o centro está ficando elitizado, o centro espírita, isso é uma preocupação da Federação Espírita. Os congressos que tem custam caro, não são para todos, e o evangelho foi feito para todos. Os palestrantes estão cobrando para poder ir fazer palestras maravilhosas. Não estou aqui discutindo a palestra, tá, gente? Tem cada palestra maravilhosa. Que também não pode ser desculpa para nós, porque tem muitas palestras gratuitas. Só que é uma preocupação da federação, da elitização do espiritismo. Então nós precisamos tomar cuidado e começar a pensar quando a gente fala dos falsos profetas. Então, pessoal, também desconfiar muito daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Ó, gente, tudo que os outros falam aqui não é verdade, só o que eu falo que é. Cuidado, essa pessoa está equivocada. E aqui eles vão falar que ele está fanático, que é um problema sério dentro das casas espíritas, não só do espiritismo, quando a pessoa enlouca, ela não está mais raciocinando. E essa pessoa é muito fácil de cair em contravenções, porque ela vai acreditando muito. E então precisa tomar esse cuidado. E não aceite pessoas que não aceitam contrariar. Então, se você falou que discordou, não é assim. Então nós precisamos tomar cuidado com esses falsos profetas. E aí nós colocamos que a humildade, o maior líder da história, demonstrou que é a humildade que nos torna grandes. Jesus foi humilde. Todas as passagens de Jesus estavam envolvidas com humildade. Não tem nenhuma passagem de Jesus que não deixa explícito a humildade. Tá bom, Moacir, mas você está falando de Jesus, nós ainda estamos aqui, bem longe. Ok. Se você não consegue ser humilde hoje, se esforce, você precisa ser. Então vamos lutar para nós sermos humildes. Eu já estou acabando, tá, gente? Então o Cristo, ele nunca vai estar lá nesse lugar que você ouviu falar que é para ir lá que o Cristo está lá. Porque o Cristo está aqui dentro. Nós precisamos procurar Jesus aqui. É dentro de nós que o Cristo está. Então quando eu disser para você, vá lá que o Cristo está lá, não é verdade. Cristo não está lá, pois aquele que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, será o exemplo do Mestre, mansos, humildes de coração e acima de todas as coisas. Então, gente, mansuetude, humildade, amor, caridade, esses são os frutos dos verdadeiros profetas. É aqui que nós temos que nos pegar para a gente não cair
nas armações dos falsos profetas. E eles estão em todos os cantos do planeta Terra e no plano espiritual. Então nós precisamos ficar muito atento a isso. E não é para ter medo não, tá? É só para ser você mesmo e raciocinar, estudar. Aqueles que devem, com o seu exemplo e conselho, salvar a humanidade. Esses são os verdadeiros, esses nós podemos seguir. Que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, acima de tudo, inteiramente modestos e humildes. Vai parar. Nada na terra vai me fazer ser além do que eu deva ser. Nós estamos vivenciando uma cultura que teve uma cultura de uma explosão muito grande, né? de um acúmulo de riqueza muito louco. E nós estamos vendo as pessoas que já viram, né? É muito comum a gente ver isso em casa. Eu construí uma casa enorme, porque aí depois, não quero não, tem que limpar. Eu quero uma casa pequenininha. Então a gente está começando a dar uns flashes de raciocínio do que é bobagem, do que nós não precisamos, do que a gente precisa estar aqui dentro. Então, pessoal, todo aquele que revela um átomo de orgulho, olha a seriedade disso, um átomo de orgulho, fugir dele. Fugir como se fosse uma doença contagiosa de quem tem um átomo de orgulho. Não vou nem falar de orgulho aqui, né? Corrompe tudo que ele toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, e principalmente em seus atos, a marca da sua grandeza ou de sua decadência. Nós somos explícitos. Nós não temos muito o que falar sobre o que a gente quer, porque nós não conseguimos nos esconder por muito tempo. Isso é muito rápido e as pessoas já vão ver quem são esses verdadeiros e esses falsos profetas. Para encerrar, o Evangelho fala assim, no espírito de Luís, ele coloca: E depois, meus bens amados, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendeste. Ide, avançai sempre sem nenhum temor e afastai corajosamente tudo que possa entravar a vossa marcha rumo ao objetivo eterno. Então, se a gente tem todo esse percalço que nós precisamos prestar atenção e só o estudo, o conhecimento vai nos salvar, nós também temos uma proteção divina. Então não tema, não fique assustado com o que pode acontecer. Senão a gente sai daqui e fala, meu Deus do céu, eu acredito no que o Moacir falou, acredito no João, acredito, o que eu faço agora? Calma, calma. Todos nós temos as nossas intuições e todos nós estamos amparados por essa espiritualidade amiga. E sempre a gente vai deixar muito claro, Moacir, você consegue praticar isso aqui que você acabou de ler? Não. Não, eu não consigo ainda. Porque eu tenho dificuldade de ser bondoso. Porque eu tenho dificuldade de ver o meu irmão sofrendo. Até na página 2 eu até vou. Eu vou lá e ajudo um pouquinho, daqui a pouco eu já estou nervoso também e já largo mão. Então, todos nós temos essa semente. Agora o que a gente precisa é se esforçar para nós fazermos essas mudanças. E aí, quando nós estivermos nesse caminho, nós não cairemos nas mãos dos falsos profetas. A mediunidade é o último tópico. A mediunidade é muito perigosa junto aos falsos profetas. Porque todos nós espíritas conhecemos a mediunidade, todos nós somos médiums, só que a gente tem uns que é médium ostensivo, que vai ter... não está correta essa fala, tá? Mas só para entender, isso aqui não está no Evangelho. Vai ter um contato maior, não é isso, tá? Porque ele consegue verbalizar o que o Espírito está falando, enquanto o outro ouve, recebe a intuição da mesma forma, só que daí ele talvez não dê conta ainda de verbalizar isso. E aí quando as pessoas chegam no centro e um médium vem aqui na frente e fala, são os espíritos que estão falando. Isso é a mais pura verdade. Você já está caindo nas mãos de falsos profetas. Porque se você observar e estudar a mediunidade,
você vai ver que a informação de um médium correto, de um médium responsável, de um médium sério, ele não consegue absorver tudo que o espírito fala. E tem muito dele aqui. Então, todas as mensagens, elas têm que ser lidas passando pelo crivo da razão. O que é que isso é do espírito e o que é que isso é do médium? E quando você tem esse convívio, você consegue distinguir. Aí as pessoas vêm e ouvem o médium. Não, foi o médium que falou. E se for um médium falso? E se for um médium envolvido por um obsessor? E se for um médium envolvido... Tá bom que dentro de uma casa espírita séria como essa daqui, vovô Zeca não vai permitir isso acontecer. Mas nós temos casas espíritas que precisamos tomar cuidado. Eu estou falando para vocês de 40 anos já, quase de frutos desse trabalho sério. Então, gente, o que nós tínhamos para falar sobre os falsos profetas e as orientações que os espíritos nos traz sobre a gente saber distinguir o que é um falso profeta e o que é um verdadeiro profeta, era esse recadinho que a lição nos trazia. Uma boa noite a todos e vamos refletir sempre. Não acrediteis em tudo que ouves. Vamos fazer o estudo. Falou isso? Estude. Depois vem e pode indagar. Não tem que ficar melindroso. Ó, Moacir, você falou isso lá e eu procurei. Talvez a gente brigue, mas tem que aceitar. Não pode ficar bravo. Tudo bem, pessoal? Beijo no coração e muita paz.